Para fazer a máscara de teatro, a gente vai precisar de papelão, caderno de arte ou uma folha para você fazer seu esboço, um lápis, o marcador, a cola, a tesoura sem ponta e papel colorido. Para a gente desenhar a nossa máscara, a gente tem que saber a proporção do rosto. Então, primeiro um círculo. Ele não precisa estar certinho, mas tem que ser circular. Depois eu venho e fecho aqui, como se fosse um ovo ao contrário. Para eu saber onde fica a proporção de olho e nariz, vou traçar uma linha no centro, traçar uma linha aqui. Aí eu sei que aqui é a região do meu nariz. Aqui eu vou dividir novamente. Então, essa parte que eu dividi novamente será o meu olho. E essa parte que eu dividi aqui será a minha boca. E aqui eu teria a região da orelha, mas nós não vamos usar ela, porque nós vamos representar uma máscara. Então, a gente tem aqui uma base circular, fechou o eixo aqui, fechou o ovo contrário, fechou aqui na metade, aqui na metade. Você vai saber os locais onde colocar as proporções do seu rosto. A partir daqui, que eu já tenho a minha proporção, todos os rostos femininos são mais ovalados. Todos os rostos masculinos são mais quadrados, nessa região do queixo. E terão uma boca menos arredondada também. Ok? Agora, o olho fica por sua conta. Se eles são maiores, se eles são menores, aí fica a seu critério. Então, estrutura a gente já tem. A partir dessa estrutura, a gente pode recortar ela para fazer o molde da nossa máscara. Aqui com o meu marcador, eu já fiz toda a estrutura do rosto feminino, que eu vou fazer uma máscara feminina e outra masculina. Então, o marcador já deu. Então, eu posso aproveitar essa parte aqui para recortar para ser o meu molde no papelão. Agora, eu vou fazer um rosto masculino, que eu vou fazer um masculino e outro feminino. Então, venho novamente, meu círculo, fecho, tenho meu ovo ao contrário. Vou dividir o centro. E vou dividir aqui nessa linha da circunferência. Aqui eu vou dividir mais ou menos em torno da metade, aqui também. Como é uma máscara masculina, então eu vou ter que colocar um queixo um pouco mais quadrado. Vou ter que dar uma forma um pouco mais masculina aqui. Vou colocar os olhos. Meu nariz de frente só vai aparecer as narinas. E uma boca menos arredondada. E aí, eu vou fazer o meu marcador e fazer as marcas, para depois eu poder fazer o recorte sobre o papelão. Agora, eu já cortei a silhueta, os olhos e a boca. O nariz fica fácil definir onde a gente sabe que tem a boca. Se dá mais ou menos um dedinho de distância, você consegue marcar o nariz. A mesma coisa vai funcionar com a figura masculina. Pego meu pedaço de papelão, coloco o meu molde em cima. E faço o meu contorno. Essa região do olho vai sair. Aqui a gente marca a boca. Tá. Lembra que eu falei um dedinho acima? Marquei meu nariz.
Como é uma representação, uma máscara que não tem relevos, né? Então, a gente vai representar aqui. Eu vou fazer uma representação de um perro. Então, eu já vou fazer todas as marcações para a futura pintura. Você pode retirar os olhos, se quiser a boquinha. A boquinha eu vou permanecer, ela só vou tirar os olhos. Então, eu vou fazer aqui a representação do Pierrot, que é do Teatro dell'Arte. Aí, eu posso também acrescentar aqui. Depois é só recortar para começar a dar finalidade. Você pode usar lápis de cor, de cera, canetinha ou tinta. Aí fica a seu critério. Eu vou usar aqui tinta branca e preta e a caneta marcador. E agora eu vou fazer a colombina. Então, eu vou colocar de novo aqui, segurar com a minha mão e fazer o contorno. Já tenho o contorno do rosto. Vou fazer a colombina aqui. Um dedinho de distância. Fiz a marcação. Este aqui vai sair. Como ela é um personagem que é o par dele, então ela também pode ter essa touca aqui. Só que ela terá mais traços femininos. Ela também será toda em preto e branco. A única parte que eu vou tirar serão os olhos. Os dois personagens são do Teatro dell'Arte, que é aquele teatro que a gente conversou. Mambene, que eles entravam nas carroças e faziam as apresentações. Itinerante. Então, a gente tem aqui as duas representações. Como eu sempre falo para vocês, primeiro a gente corta o entorno, para depois ir cortando mais próximo, pra gente não perder nossa peça, evitar de perder a peça, tá? E corta com bastante cuidado aqui, se possível, pede até ajuda para um adulto. Porque você vai fazer um furinho com a tesoura e vem cortando devagarzinho. Agora eu vou pintar toda essa região aqui de branco. Aqui será preto e aqui será branco. E as artes finais todas da máscara serão em branco, em preto, para poder dar mais destaque. Então, eu vou começar delimitando as partes que eu marquei, mas não tem problema, depois a gente pode fazer novamente essa marcação com a arte final, tá? Pintando toda essa região de branco. Aí eu vou pintando, tomando cuidado de não pegar as lágrimas. O nariz é fácil pra gente recolocar. E delimitando as partes que são brancas mesmo. Lembrando sempre que eu tô usando tinta, mas você pode usar o material que você tiver disponível, tá? Então, a parte branca tá quase finalizada. Às vezes você precisa fazer algum retoque, esperar secar. E aí a gente vai aguardar, dar uma secadinha pra vir colocando depois o preto. Agora eu vou segurar aqui na minha peça e vou começar a fazer a parte preta. Aqui. A gente vai finalizando com calma, sem pressa.
E vamos preenchendo aqui as regiões que serão pretas. Como eu puxei aqui, eu tenho que puxar desse lado também. Como se fosse um gorro encaixado aqui nele. Agora eu vou esperar mais um pouquinho secar para poder dar as outras nuances. Aqui uma parte que eu já posso mexer, é essa parte aqui da boquinha. Se precisar vir retocando depois, não tem problema. Agora as lágrimas. Aqui eu tenho praticamente minha peça pronta. A Pro tem experiência com pincel mais fininho, mas quem não tem, pode pegar o marcador. Quando tiver bem sequinho. E aí você vai finalizando sua peça. Como essa é a masculina, ela não precisa tantos detalhes como a feminina. Aí, tá vendo? A Pro já tá terminando essa parte. Se tiver que fazer algum retoque, eu já venho e retoco. E vou esperando secar para ir finalizando. Agora eu vou fazer a colombina. Então, a gente vai... Mesmo processo, vamos começar com branco, onde a gente marcou. E a gente vai pintando. Espalhando bem. Com paciência. E vai preenchendo toda essa parte do rosto. Nariz não tem problema em cobrir, como eu falei pra vocês, porque a gente vai conseguir localizar depois, com aquele nosso truque de um dedinho acima da boca. E a gente continua pintando. Até completar toda a peça. Da parte dos pretos. Então, onde a gente marcou, a gente prende aqui nossa mão. E vai fazendo. Um pincel um pouco mais fino para os cantos. Eu gosto muito de trabalhar com pincel achatado, que é esse pincel dessa qualidade aqui. Porque eu consigo fazer canto e fazer áreas maiores para pintar. Quando eu coloco ele nessa posição, eu espalho mais a tinta. Quando eu coloco nessa posição, ele faz os cantos para mim. Vai espalhando. Sempre lembrando que é uma sugestão. Eu estou fazendo com tinta, eu tenho tinta aqui. Se você quiser fazer com papel colorido a partir do seu molde, ou passar seu molde direto pro papelão para ele ficar mais firminho, com papel colorido também dá certo. Aqui eu tô terminando. Sempre espalhando, puxando bem a tinta. Já determinei aqui. Agora eu venho nessa região aqui, porque é um modelo feminino, então
gente pode caprichar um pouquinho mais nesse delinear do olho. E puxando com o cantinho do pincel, ó. Depois a gente vai acertando com o pincel mais fininho. Vem aqui. Marca essa parte. Marca essa parte. Depois a gente vai pra boquinha. Lembra que eu falei que eu gosto de trabalhar com o cantinho do pincel, ó? Eu só puxando. Fica mais grossinho de um lado, mais do outro. Depois a gente vai acertando. Com o pincel mais fininho. Mas se não conseguir fazer com o pincel fininho, pode fazer com uma canetinha também, que dá certo. Aí a gente acerta ali pra arrumar a diferença, que ele ficou um pouquinho a coisa mais alta. A gente vem acertando aqui. Tentar ficar mais próximo do real. Qualquer coisa a gente pode, depois que secar mais, passar o branco pra arrumar. Mas a princípio, agora a gente aguarda secar pra depois ir finalizando o restante. Como ele tá mais seco, agora a gente vem acertando o que a gente achou que não tá legal. Com o pincel mais fininho. E vem arrumando. Eu acho que ele já tá bem legal já. É mais mesmo fazer agora a marcação do nariz, ó. Apareceu depois. A gente faz aqui a marcação. Como é um desenho que é visto de frente, a gente só tem a marcação da narina de frente. Não é necessário colocar mais detalhes. Até mesmo porque é uma máscara e não um desenho de uma face. A gente pode dar uma arrumadinha aqui. E já tá pronto praticamente nossa primeira máscara, que é o perrot. Agora aqui, lembra como é um pompom? A gente pode fazer as marcações de pompom, ó. Com formas arredondadas, ó. Se der uma falhada é até legal, porque vai dar a impressão que é um pompom mesmo. Aí eu termino aqui. Fecho. Prontinho. Nós temos nossa primeira máscara finalizada. Agora a gente vai finalizar essa também. A gente vai ver o que precisa melhorar nessa proporção. Então, a gente vem aqui arrumando esse olhinho. Como é uma figura feminina, não tem problema se aumentar um pouco mais aqui o delineador dela. Fica até mais bonito no resultado final. Acertando alguma diferençazinha com o outro lado. Fazendo fazer o mais simétrico possível, né? A gente vai fazer a marcação do nosso nariz. Como eu disse, como é um nariz que a gente vê só de frente, é uma máscara. Então, a gente só vê as narinas e essa marcação aqui de baixo, tá? E aí, a gente vai pegar também e fazer o pompom ali em cima. Com o mesmo processo. Com essas linhas circulares, mesmo que elas falharem, vai dar a ideia de um pompom de verdade. E a gente tem aqui nossa colombina. Se eu ver que tem alguma diferença, que às vezes acontece uma diferençazinha de um lado e do outro, eu vou acertando meu pincel menor. Se tiver dificuldade, eu uso um marcador permanente, que também dá certo. Se você quiser, você pode fazer uma marcação na parte da boquinha, em branco, dividindo aqui, ó. Não precisa ser nada muito certinho, tá?
só para dar um toque. A mesma coisa na outra peça. Aí, com o pincel mais fininho, eu fiz aqui o tracinho para dar um toque. Então, a gente tem aqui nosso pierrot finalizado e nossa colombina finalizada. Nossas duas máscaras de teatro.